Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que você estiver vendo ou ouvindo. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Esse podcast literário é sobre escrita criativa, focando em perguntas e respostas da audiência aqui na live sobre a escrita, o planejamento e também um pouco de improvisação do enredo. Então, enquanto as perguntas vão chegando aqui na live, eu vou falar um pouquinho de como andam as minhas escritas, como que anda o meu ritmo e a produção e os meus objetivos. Eu tenho escrito, sinceramente, bastante felizmente. Eu já comecei a escrever já um próximo conto da linha do Cavaleiro do Caos. Eu tenho já bastantes ideias para mais contos ambientados com esse personagem. E eu escolhi falar de contos de fada. Foi interessante escolher qual conto de fada eu ia falar nesse conto. Então, porque o primeiro conto do Cavaleiro do Caos já tem uma princesa. E a maioria dos contos de fada envolvem princesas. Eu não queria, de novo, falar de princesa. Então eu pensei, ok, um conto de fadas sem princesa. E, não por acaso, um dos meus favoritos é o Lobo Mau e a Chapeuzinho Vermelho. Então eu decidi me inspirar nesse conto de fadas clássico, né, nessa fábula. A Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau é uma fábula, na verdade, né? E então eu peguei essa inspiração para contar uma história. E é interessante pegar uma história que já foi contada tantas vezes, de tantas formas diferentes, né? E criar uma versão própria. Eu acho que muitos autores, sinceramente, erram a mão porque querem botar um bagulho tipo sangrento demais, geralmente, né? Sombrio demais. O que é legal, mas já foi feito à exaustão. Tem até filme de Power Ranger versão Dark no YouTube, sabe? Então, assim, pra mim já apenas pegar e fazer uma versão, entre aspas, adulta, pra mim não tem tanto sentido. E eu decidi falar um pouquinho da questão de justamente como que as gerações vão perpetuando certas lendas, né? E como que isso se reflete na nossa vida, até na nossa sociedade. Então é um pouco mais disso do que eu vou falar nesse conto, né? Então posso dizer que, se a gente for honesto, né, quando a gente fala hoje em dia de Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau, não são os mesmos personagens que eram falados há décadas atrás, nem muito menos o que eram falados há séculos atrás. Então é esse o questionamento que eu decidi trazer nesse conto. Eu também estou escrevendo bastante o manual de escrita criativa que eu envio para o clã dos Mochileiros do Multiverso, a lista de e-mails. Estamos chegando à marca de 25 mil palavras no manual, são quase 10 artigos já. Em breve vai chegar, acho que em dezembro ainda chega a 10 artigos. E eu escrevi já o próximo e-mail para enviar para o clã. O que eu posso dizer é que tem planos interessantes a respeito desse manual de escrita criativa. Quem quiser ter acesso a ele totalmente gratuito, é só se inscrever no clã. Tem link aqui nesse vídeo ou podcast que você está ouvindo, tem o link abaixo, com certeza. Então, assim, dicas de escrita criativa valiosas, que fazem bastante diferença, que norteiam bem a carreira de um autor ou autora, que estão aí à sua disposição, sabe? Faz parte realmente desse meu esforço de trazer mais conteúdo, elucidar mais os escritores e escritoras, né, e unir e fortalecer o mercado editorial. Esse é meu lema, tá? E eu realmente penso em formas acessíveis de trazer conteúdo. E tenho pensado, inclusive, em novas formas de trazer conteúdo, mas isso fica para outro dia. A Mauri Fernando Rosa perguntou: como iniciar para ser bom leitor? Já tentei algumas vezes, mas sempre paro nos primeiros capítulos. Cara, eu recomendo, sinceramente, depende de cada caso é um caso, tá? Se você tentou e não conseguiu, eu talvez pegue um livro pequeno. Acho que o livro pequeno, assim, estimula a gente a ler e dá pra gente uma sensação de completude a curto prazo interessante. Então, eu tô lendo agora, por exemplo, o Capirama Marcado para Morrer,
do Ernesto Tavares, comecei a ler, tipo, semana passada e tô terminando já e eu leio devagar. Mas eu devo terminar até amanhã, depois da manhã no máximo. É um livro com 10 capítulos e com menos de 200 páginas, por exemplo. Então é um livro bem sucinto, bem interessante. Então, livros pequenos, menos de 200 páginas, é o que eu recomendo para leitores iniciantes, porque você... Até é uma forma de você se cobrar. Tipo, pô, não vou, né, parar de ler um livro pequeno, né? Pô, já cheguei em um quarto do livro, vamos até metade agora? Pô, cheguei até metade, vou largar agora? Enfim, eu acho que funciona. Eu também tenho marcado, assim, hora para ler, e eu não desisto. Porque às vezes a gente quer ler, a gente sente que a gente leu muito e para de ler e larga, sabe? E quando a gente vai ver, pô, passou tipo 10 minutos de leitura, sabe? E eu tenho déficit de atenção, então às vezes eu me desconcentro fortemente. Então tem vezes que eu sento pra ler 1 hora e leio pra caramba, tem vezes que eu sento pra ler 1 hora e isso é quase nada, sabe? Tem um ditado que vem, é sobre meditação esse ditado, mas eu acho que serve para qualquer tipo de foco na nossa vida. Na verdade não é um ditado, é uma fábula que diz o seguinte: a tartaruga estava andando e viu uma raposa e pensou: eita, virei janta. E a raposa olhou e falou: oba, achei uma janta. E a tartaruga se encolheu para dentro do casco. E a raposa falou: tudo bem, eu espero, né? E a raposa ficou lá rondeando, até uma hora que a raposa não aguentou mais, né? Ela tava com fome, falou: quer saber, eu vou encontrar uma presa mais fácil, e foi embora. E a tartaruga não virou janta, graças à sua paciência e à sua dedicação. Na verdade, foi o duelo entre as duas, entre a tartaruga e a raposa, foi para quem tinha mais resistência, né? Mais resiliência. E essa metáfora, a mensagem que ela passa sobre meditação é que às vezes a gente está meditando e a gente se distrai. Essa distração é como uma raposa que fica ali rondeando a gente. E o conselho é: continue meditando mesmo com a raposa ali. Não tem como você espantar a raposa, não tem como você enxotar a raposa. Deixa a raposa ali e medita com a raposa. Segue em frente com a raposa. Talvez ela vá embora, talvez não, mas você continua no seu foco. E eu acredito que essa metáfora, né, essa fábula, ela serve também para qualquer tipo de foco na nossa vida. Então, quando escrevo também, tem vezes que eu escrevo, tô mega distraído e, cara, deixa a raposa rondar, sabe? E eu continuo fazendo. Eu não paro porque eu tô com dificuldade, eu continuo fazendo com dificuldade. Eu vou render menos do que eu gostaria? Vou. Mas vou render. Eu prefiro render pouco do que só não render. Não é verdade? Do que aí todo dia desistir. Então, quando a raposa chegar, deixa ela lá e foca no que você está fazendo. No seu caso, a leitura, né? Ou seja, o que você fizer na sua vida, tá bom? Então, pega livros pequenos e lê mesmo com distrações, tá? Se precisar você ler de novo a mesma página, não tem problema. E, sei lá, eu também... como eu falo, né? Tenho muita distração. Teve dias aqui em casa que eu não conseguia ler porque tava barulho. Eu falei: cara, não vou saborear a leitura nesse ritmo. Mas eu tenho lido pelo menos ali, sabe, um capítulo por dia. Né? São 10 capítulos, esse livro em específico. São 10 capítulos, eu ler um por dia é o mínimo que eu estabeleci. E aí, pô, tipo, tem alguma hora que eu tenho sossego. Não é possível. O dia inteiro em casa, nessa quarentena, sabe? Alguma hora eu vou ter sossego, nem que seja madrugada, sabe? Então eu tenho esse compromisso. Eu vou ler pelo menos um capítulo. Se tiver distração, eu tento ler mesmo assim. E às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, às vezes eu releio. Tudo bem, faz parte, tá? Mas foca e não desiste. Enfim, em resumo, as 2 dicas que eu tenho é essa: ler livro pequeno e, quando vê distração, você segue focado mesmo com a distração. Entre Dimensões comentou: opa, e aí, Bernardo, certinho? Tudo você? A Auri Fernando Rosa falou que gosta de fantasia medieval. Livro de fantasia medieval mais sucinto? Eu recomendaria, assim, tem livros da Karen Soarelli, Língua de Fogo, se não falha a memória, são os primeiros livros dela, são bem sucintos. Eu recomendaria também livros de contos.
Tem livro, tem, por exemplo, Crônicas da Tormenta, da Jambô, que é um livro de contos, então eu acho que você não lê tudo, você vai ter uma experiência assim, cada conto, né, uma experiência autossuficiente. Então já, até se você tipo, ler agora, largar e voltar a ler tipo, daqui a 6 meses, tudo bem, é um livro de contos, você não precisa ler ele do começo de novo, só você ler um conto que você não leu ainda, por exemplo. Então contos também pode ser uma boa forma para você. Tem o Cavaleiro dos Sete Reinos, do Martin, também é meio uma forma meio contos, né, meio crônicas, meio contos, né, são várias histórias desse mesmo cavaleiro, é bem interessante. E tem também A Era do Abismo, Crônicas do Éden. Não posso deixar de fazer aqui um jabá. Meu livro, que também é sucinto, são acho que 200 páginas, mais ou menos, também agora não lembro exatamente o número de páginas, mas é 200 e poucas, se não me engano, acho que com certeza menos de 300, acho que é quase 300, e são também contos. Então você pode também ler um hoje, ler outro mês que vem, que você não perde o fio da meada, tá bom? Continuando aqui os comentários e perguntas. Gomes Carneiro Lucas 95 falou: eu quero primeiramente fantasia, mas não quero ficar preso a um único gênero. Eu particularmente leio, quando eu leio outros gêneros, eu leio qualquer coisa. Eu não tenho tipo 2 gêneros, sabe? Eu tenho fantasia e tenho outros. Então às vezes é cyberpunk, às vezes é steampunk, às vezes é terror, às vezes é romance histórico, às vezes é biografia, sabe? Então geralmente eu mantenho assim. Tanto que eu tô lendo esse agora do Jukapirama Marcado para Morrer, que é um steampunk nacional. Muito bom, inclusive. Eu acho que o Ernesto Tavares, esse autor, é muito bom em vocabulário. Ele usa palavras, ele sabe usar as palavras, e gosto de ler ele para me inspirar nesse sentido, de botar um vocabulário um pouquinho mais rebuscado, que ele é bom. Matheus Clementino comentou: é possível escrever uma narrativa de super-heróis sem ser história em quadrinhos? Eu acho que sim. Existem alguns livros que surgiram já como super-heróis direto, né, sem passar pela mídia do quadrinho antes. Um bom exemplo é o Wild Cards, que é compilado pelo Martin também. São vários contos num futuro pós-apocalíptico em que pessoas com poderes surgiram. E existem também vários livros de heróis, né, de super-heróis hoje em dia. Tem livros de tudo, tem romance, né, de tudo que é personagem hoje em dia, da Marvel inteira, da DC também. Então você pode encontrar vários livros sobre super-heróis e também livros de pessoas poderosas que não são dos quadrinhos também. Então existem. Dá uma pesquisada. Eu lembro que li uma vez que me pareceu interessante, que era um super-herói que era gay. Então o que esse livro trouxe é esse debate, né, sobre a identidade secreta do herói, uma nova perspectiva, porque no caso, né, eu não lembro agora em que ano esse livro foi escrito, ele não é recente, ele é um livro que já foi publicado há alguns anos já, mas tinha questão também desse cara ser gay e pelo contexto que ele vivia, ele não podia assumir que era gay. Então ele tipo vivia escondendo que era super-herói e também vivia escondendo que era gay da sociedade, sabe, as duas coisas. Então eu achei essa abordagem genial. Não lembro agora o título do livro, nunca nem comprei, mas eu lembro que me chamou atenção essa sinopse desse livro. Parece bem interessante. É um exemplo, né? Não sei o foco do livro, não sei se o livro foca realmente a história do super-herói ou se foca mais na vida pessoal desse herói, não tenho certeza, tá? Mas acho que vale a pena dar uma conferida, e fez algum sucesso também. Gomes Carneiro Lucas: você deve ser incrivelmente disciplinado. Ele comentou aqui: não, eu sou um caos. Eu não sou disciplinado, eu sou viciado. Eu não tenho disciplina, eu me vicio no que eu faço. A minha tática para produzir é manter o vício. Então, quando eu busco hiperfoco através do vício. E aí também fico um tempão sem ler, fico um tempinho sem escrever, e aí quando eu faço também eu devoro também, mergulho de cabeça, sabe? Então a minha tática, para quem não tem disciplina de jeito nenhum, abraça o caos e vai pelo vício. Essa é a minha dica. Café com Leitura disse boa noite. Boa noite, tudo bom, Ana? A Auri Fernando Rosa disse aqui: sua opinião, o SLBTE mistura gêneros? Quem? SLBTE, não sei do que se trata. Sci-fi com terror, por exemplo.
Acho que é SLBTE. Eu acho legal misturar gêneros, sim. Acho válido pra caramba. Desde que não seja um sorvete com um caldinho de feijão, tá? Mas se não for isso, acho bacana. Um livro do Caldela, que é assim, né, que os fãs menos gostam, é o Código Élfico, que ele faz isso. Ele mistura um horror Lovecraftiano com batalhas estilo Matrix, estilo Dragon Ball, que ele é bom, né, mas não combinou tanto, com lendas urbanas estadunidenses, e aí tipo, mano, what the fuck, sabe? Então eu acho que o Caldela, eu gostei do livro, tá? Achei o livro bom, bons personagens, achei interessante, mas porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, eu acho que ele errou a mão na mistureba. Então esse foi um ponto assim que eu sinceramente achei que o livro ficaria melhor, né, sem algum desses elementos, né? Escolher um e tirar, não manter todos como ele manteve. Então, se o que você quer é misturar gêneros, ótimo, só não bota caldinho de feijão no sorvete. Entre dimensões disse, cara, esperar as respostas das editoras é uma ansiedade foda, mas paciência. Sim, sei como se sente. Vê o prazo que a editora passa, tá? A editora vai te informar. São 3 meses, 6 meses. E aí você segue esse prazo, se foca nesse prazo. Quando estourar o prazo, você vai lá e enche o saco deles. Mas se a editora estourou o prazo com você, quer dizer que, né, não tá te dando a atenção que você merece, né? Enfim, então aí você decide o que vai fazer. A MR Wolf perguntou aqui: possível ter livro que fique alternando entre terceira e primeira pessoa entre capítulos? Seria estranho esse tipo de duas narrativas no mesmo livro? Depende, já li sendo feito, mas é complicado. Tipo, por que é feito? Sabe? Se é feito, por que é? Sabe? Eu lembro do... Quem faz isso que eu me lembre é o próprio Helena Caldela na saga Profecias de Urag, que quem narra a história é quem registrou essa história no final das contas, sabe? Então ele fala o que aconteceu com ele e também com outras pessoas. Então que eu me lembre agora, posso estar equivocado, acho que me lembro, ele fala em primeira e terceira pessoa, mas o motivo é esse: é um cara contando a história, ele está na história, então quando ele está presente ele fala em primeira pessoa, quando ele não está presente ele só realmente faz em terceira. Então é possível, sim, no caso das Profecias de Urag, que são O Caçador de Apóstolos e Deus Máquina, os 2 livros são excelentes, funcionam muito bem, por exemplo. Wanderson Souza comentou: acabei de ler Elos Forjados, foi o último conto que eu enviei, para quem está pegando o bonde nadando, é o último conto que eu enviei para o clã dos Mochileiros do Multiverso sobre anões e ogros. Voltando aqui ao comentário do Wanderson: há muito tempo que eu não curto uma alta fantasia dessa forma, e seus diálogos são muito bons. Dizem mais sobre os personagens do que as próprias descrições. Parabéns. Fico infinitamente lisonjeado com a sua crítica, assim, de coração, tá? Isso é bem interessante, gente. Tipo, diálogo, acho que é uma das melhores formas de expressar o personagem, tá? Porque o diálogo é o personagem na prática, ou ao menos é o discurso do personagem. Eu diria que as ações são o herói, a heroína, o vilão, o que é que seja, né? As ações é quem ele é na prática, e o diálogo é o discurso. Todos nós temos um discurso, tá? Todo mundo tem um discurso. Isso aí não é só... Discurso não é só você subir no palco e falar. Nós temos uma linha de raciocínio. Quem nos conhece sabe qual que é o nosso discurso, sabe nossas opiniões, sabe como que a gente já sabe até assim, a forma como a gente aborda nossas opiniões, na verdade. Então isso faz parte do nosso discurso. Um exemplo de livro que fala muito sobre essa questão de como que o discurso existe, como ele é até podado pela sociedade, é 1964. É isso, né? Do George Orwell. Ou posso estar confundindo, fugiu agora. Mas acho que é assim mesmo, 1964. Se eu errei, alguém me corrige aqui no chat.
que é o livro do Grande Irmão, né, famoso livro do George Orwell, que é sobre um estado totalitário que, mano, uma coisa assim, que é surreal nesse livro é como que o Estado corta palavras do dicionário e você só pode falar as palavras que estão no dicionário, é lei, senão você é punido. Mas a gente faz isso pra quê? Pra manipular o discurso das pessoas. Se você exclui uma palavra, a ideia é uma forma de você tentar combater essa ideia. Se funciona ou não, tem que ler o livro, tem que ver o filme pra saber. Mas, percebe? O livro é muito sobre discurso, sobre o nosso discurso como indivíduos. Então o diálogo é uma forma assim, fundamental de você elaborar o seu personagem. E diálogo é uma coisa que, mano, pratica, estuda, leia diálogos, sabe? Porque eu não conheço nenhum leitor que fala, não gosta de diálogo. Tem leitor que gosta de mais descrição, de menos descrição. Tem leitor que gosta de enredo longo e enredo curto. Todos os leitores gostam de diálogo. Todos. Não conheço um que fala, nossa, não, parece um diálogo, eu pulo. Não conheço ninguém que assim. Todo mundo adora diálogo. Então, é importante ter o diálogo como diferencial, senhoras e senhores. Pratica esse ponto que dá certo. Tá bom? Enfim, então, fico lisonjeado. E a parte do diálogo realmente é um esforço que eu tenho e que fico feliz de ter resultado. Café com Leitura disse: Crônicas do Éden me foi uma rica experiência literária, indicadíssimo. Fico imensamente honrado de coração. Matheus Clementino: já tentou sobre ler livros, né? Já tentei, só que parece ser muito complicado com relação a descrições. E no caso de ser mistura de super-heróis e ficção científica. Perdão, Matheus, eu me perdi. Eu não tô. É sobre misturar os gêneros, tá perguntando, no caso? Me perdi sobre o contexto da pergunta. Acho que é sobre como misturar gêneros, né? Já tentei, só que parece ser muito complicado em relação a descrições. E no caso de a mistura de super-heróis e ficção científica. Eu tenho praticamente 2 universos na minha mente. Recomendo que você escolha um gênero e um subgênero, nesse caso, e deixa um como predominante. Se você está com esse receio de relação à descrição, de misturar heróis e ficção científica e tudo mais, cara, estabelece um gênero como gênero principal e usa o outro como subgênero. Acho que isso vai te ajudar assim, a dar uma linguagem mais esclarecida para você. Em vez de tentar misturar e tentar criar uma coisa nova, foca em um com um diferencial. Tá? E aí, através desse discurso com diferencial que você vai criar, essa narrativa, essa voz narrativa que você vai desenvolver, original, né? Usando um gênero principal e um subgênero, você vai aos poucos criando sua própria voz narrativa. Foca em criar isso. Não tenta sair já acertando de primeira. Ninguém fala de primeira, ninguém anda de primeira. Todo mundo tropeça, sabe? Então, tá tudo bem. Então, acho que o caminho é você buscar ser primeiro autêntico e depois original. Originalidade vem através da autenticidade. Primeiro autenticidade, depois originalidade. Show? Pensa nisso. Gomes Carneiro Lucas perguntou. Jucapirama... Ele comentou. Comentou aqui. Jucapirama, marcar para morrer, parece bom. Resolvi adquirir, pois você falou tão bem dele que optei tê-lo. Fico honrado e eu acredito que você não vai se arrepender. É uma leitura que é bem interessante, você consegue devorar o livro com bastante gosto, né, da gana. Dá pra ver que o autor tem gana, sabe? Ele narra bem e ele gosta do que ele faz. A gente percebe muito bem isso quando o autor quando ele de fato está em casa, quando ele não está forçando para fazer algo para agradar você. Ele te agrada porque ele está falando de uma coisa que ele também gosta. Então, recomendo fortemente todos os livros do Ernesto Tavares. Esse é o mais recente, o Jucapirama, Marcado para Morrer. CT dos livros. O que você pensa sobre personagens overpower? Esses personagens são muito poderosos no mundo de ficção científica, né?
ou de fantasia, ou de horror, geralmente. Acho que eles têm que ser usados com muita cautela e muita sabedoria. Eu li um conto recentemente, já dei meu feedback pro escritor, que, mano, no final das contas, morreu um monte de gente, e aí chegou um mago e meio que resolveu o problema, e eu fiquei tipo, ué, se o mago podia resolver o problema, por que ele não fez desde o começo? E evitou que pessoas morressem à toa. Então, pela construção da história e pela forma como esse cara foi usado, não ficou bom, sinceramente. Então, é por isso que é importante usar com cuidado, cautela e também parcimônia. Muito importante sobre esses heróis e vilões, anti-heróis e secundários ultrapoderosos é você saber os limites deles. Não faz um bagulho sem limite, porque se não tem limite, tudo é possível. Se tudo é possível, a sua história vai ficar problemática, tá? Porque a não ser que você crie, sei lá, o cara é um semideus, o cara é uma divindade, só que é totalmente indiferente à raça humana, tá pouco se inchando. Aí é outro debate, sabe? Agora, se esse poder vai ser exercido na história, pode quebrar a história de muitas formas. Então, quando for usar, usa com cautela e estabelece bastante clareza o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Quais são os limites desse poder. Para você poder construir uma história de forma interessante, né? E sem também acabar anulando sua própria história. Eu assisti isso, sabe quando, cara? Nos livros do Warcraft, cara. O Warcraft me incomoda, que é tanta gente tão poderosa, né? É tanta gente tão poderosa que não tem sentido o mundo não tem implodido ainda. Que, pô, cada um tem centenas de pessoas com o poder de, tipo, explodir o mundo já. E aí teve uma cena em um dos livros, foi Marés de Guerra, se não me falha a memória, se não me engano, que o vilão lá, o Garrosh, ele usa uma arma que é estilo bomba atômica para destruir a cidade, sabe? E boom, explode a cidade. E a Jaina Prodemor, ela é a cidade, tipo, ela é a regente, e ela vai na cidade, ela vê todo mundo lá morto, e ela, tipo, né, fica com fúria, e fica, né, uma cena mó dramática. Só que ela encontra a arma que foi usada, não é uma bomba que explode e acabou. É como se fosse tipo um orbe que explode feito uma bomba, mas o orbe continua lá. Então ele pode ser usado de novo. E ela pega esse orbe e quer usar contra o Garrosh, obviamente, né? Só que, pô, que vilão... Pô, o vilão, ele conseguiu o poder e ele deu mole do poder cair na mão da inimiga dele, sabe? Tipo, mano, se esse poder assim é tão forte, eles deviam mandar, ou ele ia mesmo pessoalmente buscar essa arma, ou ele ia enviar tipo um exército, uma tropa, e ia garantir que a arma fosse recuperada quanto antes, sabe? Então, a forma como ela escreveu da Jane encontrar, ela nem sabia, sabe? Ela esbarrou no bagulho, viu e pegou pra ela, sabe? E aí brotaram uns orcs tentando pegar dela, ela matou os orcs. Só que, tipo, pô, sabe? Se a arma é tão poderosa e poderia ser reutilizada, mano, depois que usou, primeiro coisa a fazer é buscar de volta. E o cara foi comemorar. Então isso me quebrou bastante, sabe? Essa questão de um poder muito forte que não faz sentido alguém bobear, sabe? Se você tivesse uma bomba atômica no seu poder, você dá mole pra alguém roubasse? Ainda mais que o seu inimigo que você já atacou, né? Você bobear com ele, tu não ia, sabe? Então, pensa nessa questão de você não botar o personagem poderoso demais de forma que acabe deixando a história incoerente e esdrúxula. Matheus Clementino perguntou: postar contos ou curiosidades do próprio universo do Instagram é recomendável? Sim e não. Sim, porque é um conteúdo que todo conteúdo é válido. Não porque o Instagram, ele é uma rede de fotos. Ele prioriza fotos. Ah, Bernardo, vou botar foto e vou botar um about gigante. Esse é o problema. About gigante, sabe? Pessoas não estão aqui para ler. Estão aqui para ver fotos, às vezes vídeos. E ler às vezes, tá? Então, cuidado para não ficar botando muito texto. Mas sobre contos e curiosidades, é interessante, até recomendo que você tenha outra plataforma mais
propicia a esses contos e curiosidades, e aí você divulga essa plataforma aqui no Instagram. Aí eu acho que é interessante, né? Ele bota um trecho no Instagram, e aí você pega e fala, quem quer ver o vídeo todo, o conteúdo todo, o texto todo, vem aqui nesse site, vem aqui nesse e-mail, algo do tipo. Entendeu? Então, acho que assim é mais interessante do que só tentar enfiar um textão gigante que quase ninguém vai ler. A Mauri Fernando Rosa perguntou: qual foi a ideia da história mais inusitada e interessante que você já leu e gostou? Ideia inusitada e interessante? Difícil, cara, pensar numa assim agora, sinceramente. O Caldela, eu sempre falo dele, ele consegue surpreender assim, de muitas formas, sabe? Ele consegue, por exemplo, botar um personagem que ele, tipo, em vez de morrer, é aleijado. E ele continua a história mesmo tendo sido aleijado, por exemplo. Então é uma abordagem interessante que ele traz, assim, um realismo mais cru, né? Uma fantasia mais visceral. Então, ele manda muito bem nesse sentido, sinceramente. Agora, por exemplo, cara, um exemplo assim que eu gosto, mas eu achei que ficou muito bom, acho que para muitos é inusitado, é o Taramataro, autor da saga O Conjurador, que ele mistura Harry Potter, Skyrim e Pokémon. São 3 elementos bem distintos, e ele misturou os 3 para criar a história dele e ficou excelente. Recomendo fortemente os livros dele. Entre Dimensões, falou aqui: inspiro muito meus diálogos nos livros do William Gibson. Não sei se tu a trilogia Sprawn, Bernardo, mas o quê? Não sei. Parece bom. Café com Leitura aqui me avisou. 1984. Obrigado, Café. Tava fugindo qualquer o título, qualquer o ano certinho desse livro. Bem sinistro. Gomes Carneiro Lucas 95, perdão, perguntou: como é trabalhar para uma editora? Você escolhe o tema da história ou a editora que escolhe? Já vi casos de escritores cujos temas das histórias não são escolhidas pela editora. Pela minha experiência, não. Quem escolhe é o autor. O autor escreve, envia para a editora aprova ou não. Até hoje, tá? Eu, quando terminar meu livro, vou enviar para Pendragon e vai ser avaliado. E se a editora falar não queremos publicar isso, não publica, sabe? Então, geralmente assim, é feita uma avaliação, essa avaliação decide se vai publicar ou não. É o processo que deveria ser o padrão, tá? Mas, sei lá, eu já conheci já um caso de um autor que estava como gerente de um selo, e ele ficou dando ideia do que os outros poderiam escrever e não deu muito certo. Deu muito certo com ele e com a esposa dele. E a esposa dele, pô, ele conhece muito bem, né? Agora, com colegas, não ficou bom. Então é complicado isso. Eu não recomendo. Eu recomendo que você só escreva o que você realmente quiser escrever. Que você esteja com tesão de escrever. Ok? Entre Dimensões, conta aqui. É uma trilogia cyberpunk, o livro que foi mais cedo. Nunca ouvi falar, confesso. Bom, você gostou? Matheus Clementino perguntou aqui: eu gosto de diálogos, só que penso que preciso aperfeiçoar os meus. Todos precisamos aperfeiçoar sempre. Então escreve, revisa, manda para alguém, pede feedback, traz de volta, que dá certo. Helena, ou a Galena. A Galena que está escrito aqui. É Galena de Helena, gente? Responde aí seu nome nos comentários, por favor, para não ficar te chamando nome errado. A Galena: quem te inspirou a iniciar a escrita dos teus livros? Olha, em escrita criativa, minhas inspirações mais antigas, né, as que estão comigo assim desde antes de eu publicar meu livro, sempre foram Eduardo Spor, Leonel Caldela, Afonso Solano, principalmente. Hoje em dia eu incluiria aí Karen Soarelli, incluiria Ana Lúcia Merege, e também incluiria mais pessoas. Então, esses são os autores assim, que são pessoas de fantasia medieval, de literatura fantástica nacional, e que eu
acompanho e que eu admiro. Acho que um ótimo passo é isso, é você realmente se inspirar em quem tem sinergia com você. Acho que é a melhor forma de buscar inspiração em pessoas e em livros também. Café Criatura aqui comentou: sobre diálogos nos textos, só acho que alguns escritores pecam em não passar de forma natural, o que não é o seu caso. Quando fica formal demais, soa técnico, aí não rola. Concordo plenamente, cara. Tem gente que bota muito formal e parece que parece um manual de instrução falando, sabe? Ou então fica só artificial mesmo, sabe? Fica uma coisa assim que pessoas não falam. E aí, sabe? Então, eu acho que é importante ter um nível de informalidade. Eu conheci uma autora que ela falou: mas eu falo assim, né? Os meus professores procuram um jeito, procuram assim, um erro na minha fala e se impressionam como eu falo perfeitamente. Tipo, ok, você acha que fala perfeitamente e escreve igual você fala. O seu livro é povoado só por você, versões de você, né? Então, se o que você quer é publicar e ser lido por muitas pessoas, você não pode fazer tudo só do seu jeito. Tem que pensar fora da sua caixinha. Então, um ponto disso é ter algum grau de informalidade. Dependendo de cada caso a um caso, é claro, né? Ter só uma gotinha só um cheirinho só de informalidade aqui e ali, só de leve. Outros casos pode ser assim, bem informal mesmo, informalzão mesmo, sabe? Ou meio termo entre eles. Você que encontra a sua voz narrativa, o seu estilo e faz do seu jeito. CT dos livros comentou aqui: realmente, Ana, tem autores que quando faz um diálogo parece que os personagens estão lendo um roteiro. Acho que, né, antes fosse lendo um roteiro, né? Estão lendo um manual de instrução, estão lendo um livro didático, sabe? Então, é o que eu digo, cara. É importante a gente... Eu acho importante cada autor estabelecer a sua informalidade. Eu, particularmente, em diálogo, não uso para, uso só pra. Porque, mano, eu leio um para no meio do livro e me soa assim, artificial, me soa tipo, ninguém diria assim, ninguém falaria assim. Então, pra mim, eu sempre uso o pra, sempre. Outros desvios da norma quanto padrão eu não faço por escolha minha. Eu não misturo você e tu, por exemplo. Nós falamos misturando você e tu o tempo todo. Eu não misturo na escrita, particularmente, né? Para dar aqui um exemplo também do que eu não faço. Não tem a ver com o meu estilo de escrita, eu acho que fica feio, não faço. Então cada um de nós vai encontrar o que quer fazer, o que não quer fazer. É bom manter coerente, tá? Mas acho que é espontâneo de todos nós isso. É espontâneo você encontrar o seu jeito de fazer suas coisas. Matheus Clementino disse: eu tenho uma fantasia medieval, mas com traços de antiguidade e novo mundo, e outro é com super-heróis científica que se passa na atualidade. Foco na fantasia. Mas, vez por outra, surgem ideias de outro universo. Mas eles não são interligados. Eu sei como se sente de ter várias ideias. Meu terceiro livro não segue a saga Era do Abismo. Eu sinto que precisava sair um pouquinho da Era do Abismo. Já estou voltando já estou aos poucos voltando a escrever, tá bom? Então, eu particularmente assim, eu me esforço para não ficar o tempo todo querendo criar um mundo novo que fique impraticável, tá? Então, enfim, eu se fosse você, escolheria um foco e iria dar total atenção a esse foco, né? Ficção científica ou a fantasia medieval. Pega um e foca, e os demais são secundários, os demais você cuida nas horas vagas, como eu recomendo particularmente. Matheus Quintino perguntou aqui: uma coisa que eu acho difícil é fazer sobre personagens magos, já que a maioria das histórias existentes utiliza mais cavaleiros, então não tem uma base. Isso é verdade, tem uma quadrilogia mago, literalmente mago, fantasia medieval focado em mago,
Temos também o Conjurador, Taramataro. O primeiro livro é dentro de uma academia de magia, então todo mundo é evocador, todo mundo é conjurador, no caso é conjurador que eles chamaram. Todo mundo é conjurador. Enfim, então também é um livro com magia bem interessante. Olha, livros que dão foco, que dão prioridade em magia, que eu lembro assim, tem esse: Mago, Padrologia e o Conjurador, Taramataro. Neil Gaiman trabalha com magia bastante. O próprio Harry Potter tem uma opção. Falando em Harry Potter, também tem um livro muito bom que é sobre uma escola de magia no Rio de Janeiro, que é A Arma Escarlate. Se passa nos tempos atuais, mas é sobre também magia, tá? Então, recomendo bem fortemente uma forma de falar de magia mais nacionalizada. Deixa eu ver aqui as perguntas. Matheus Quintino comentou aqui: eu preciso incluir um sistema mágico que é bom e eu venho trabalhando o que dá medo e acabar esquecendo logo. Cara, mantém simples, não tem por que ficar tendo bagulho complexo. Se ficar complexo, se você está tão complexo que está te dando dificuldade de escrever, simplifica, tá? Tipo, tem que ser tipo dirigir um carro, né, cara? O carro ele tem muitas opções, mas não pode confundir o motorista, pô. E recomendo fortemente Conjurador. CT do Livros falou aqui embaixo: a saga Conjurador é excelente. Eu li a trilogia em menos de um mês. Uau, leu bem, deu rápido. E recomendo fortemente e explica direitinho como que é o sistema de magia do mundo. Então é uma leitura boa pra você. Entre Dimensões perguntou: Bernardo, viu os novos livros do Caldela com a rapaziada do Jovem Nerd? Vai ser massa. Eu vi que vai ter, não li sinopse ainda, depois eu vou conferir, tô curioso, né? Quero dar uma olhada. A Galena me respondeu que o nome dela é Helena. Agora aprendi. Helena, obrigado por esclarecer o seu nome. Desculpa ter me enrolado na hora que eu li. Eu imaginei que fosse Helena, mas fiquei em dúvida. Será que é H de algum nome abreviado e o nome composto Lena? Hebe, Lena? Quem sabe? Desculpa a confusão. A Mauri Fernando Rosa perguntou: o que você acha de escrever um livro até o final sem a preocupação de publicá-lo? Acho que é excelente, sinceramente, né? Mas também tem que ser fiel a si mesmo. Vou escrever sem publicação de publicá-lo. Se você vai depois de escrever se preocupar em publicar, você quebrou sua própria proposta, sabe? Se a proposta é não se preocupar, esse que é o ponto, né? Ou você escreve sem se preocupar de se publicar nem depois que terminou de escrever, né? Só escreveu pra você mesmo, tudo certo. Ou você escreve pensando que pode ser publicado. Então, sei lá, se você botar uma cena de um ritual pra Lovecraft, pra Cthulhu, e tem vísceras escorrendo em cima de uma grávida, sabe? Mano, e a editora fala: não vou publicar isso aqui, porque isso aqui é grosseiro demais, por exemplo, sabe? Pode dar gatilho a uma pessoa, né? Então, isso é tipo, a editora pode a qualquer momento não querer o seu livro, faz parte. E, mano, é isso, tipo, se você quer escrever sem preocupação nenhuma de publicar e só botar o que você bem entender no seu livro, vai fundo. Mas quando vai escrever, não adianta aí querer que o mercado editorial abrace o livro. Pode ser que não abrace. E nada de errado nisso. Descendo aqui os comentários. Vou responder mais 3 perguntas e vou me despedir. Desde já, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Matheus Trentino: eu só tenho um pouco de dificuldade nessa questão de esquema. Não sei se é pelo mundo já ter uma complexidade e haver muitas ramificações. Não sei que recurso eu usaria. Você precisa, no mínimo, apresentar de forma simples para o leitor, porque senão vai dar nó na mente dele. Eu não recomendo. Então, sinceramente, tudo bem o leitor não entender tudo. Tudo bem o leitor deduzir. Acho que é até melhor. É até melhor quando o leitor
não sabe tudo, nem tudo tá ali explicado tintim por tintim pro leitor, tá? Então, explica o básico, usa a complexidade, mas explica só o básico, e até isso é bom para ambientar o cenário, falando que, cara, nem as pessoas desse mundo compreendem por completo a magia. Por que não? Sabe? Então eu recomendo fortemente que você apresente de forma simples, elabore de forma simples e deixe essa complexidade para os bastidores. Até pode, de repente, explicar a complexidade tipo um apêndice, sabe? Para os curiosos, sabe? Como criei questão de magia. Acho irado, inclusive. Agora, no meio da história, querer explicar demais pode prejudicar. Então, eu recomendo que o enredo mantenha-se mais sucinto. Gomes Carneiro Lucas perguntou aqui: gosto dos seus diálogos e das suas cenas de ação. Fico honrado. É o meu foco, eu acredito, né? Ação e diálogo. Mas acho um pouco diferente de fantasia medieval em primeira pessoa, sem ofensa, mas ainda estranho um pouco. Isso faz parte, né? Gosto é uma coisa individual. Opinião é igual bunda e eu gosto de expor a minha. Então, cada um de nós vai ter seu jeito de escrever e a gente tem que se arriscar, que a gente vai provocar alguns estranhamentos ao longo do caminho. Deixa eu descer aqui os comentários. Gomes Carneiro Lucas comentou aqui: me veio a ideia nesse dia de escrever sobre um lutador fracassado de MMA que é transportado para um mundo de fantasia. Aí acontece toda uma jornada para se tornar um herói. É interessante. Se não me engano, o nome disso é Portal Fantasy, lá na gringa. É mais ou menos, né, o Mágico de Oz, mais ou menos Alice no País das Maravilhas. Teve até um autor que veio antes do Tolkien, esqueci o nome dele agora, mas que foi inspiração do Tolkien também, que é bem parecido com o Senhor dos Anéis, mas tem isso, né? Tem a troca de mundo na história. Então é bem legal, funciona bastante. Selma Perry perguntou aqui: como sentir confiança no que você escreve? Eu acredito que você precisa apresentar o seu texto para pelo menos algumas pessoas que vão te dar uma opinião assim, sincera e impiedosa. E é importante escrever contos para você sentir uma completude a curto prazo. Então, você escreve um livro, um desafio assim, né, de meses, anos, e muitos livros assim, ninguém lê até ser publicado, né? Que eu acho arriscado, sinceramente. Então, você escreve um conto que vai te motivar a continuar produzindo e apresenta a alguma pessoa de confiança, ou taca na internet, seja o que Deus quiser também, sabe? E aí você vai ver. Eu, Bernardo, me senti muito confiante quando 2 pessoas elogiaram um conto meu, em momentos diferentes, inclusive quando eu tinha blog há 10 anos atrás. Mas tinha um amigo meu que era muito cri-cri e nada era perfeito, e tudo ele achava defeito, sabe? Meu Deus do céu, que cara difícil de agradar. E teve um dia que ele falou: esse conto está ótimo, não tenho defeito nenhum nesse conto. E eu tipo, meu Deus, o cara, né, que nunca deu elogios único, simples e puro, sabe? Hoje ele elogiou. Isso foi só isso, só um elogio dele. Pra mim foi uma vitória isso, esse amigo cri-cri. E também quando um desconhecido brotou no meu blog e elogiou meu blog. Eu falei, meu Deus do céu, alguém que eu não faço ideia de quem seja me elogiou. Então, uma coisa é seu amigo, né, sua mãe te elogiar, alguém que quer te agradar. Outra coisa é um cara que não te deve nada e falar gostei. Então, quando a pessoa que não te deve nada fala gostou, aí sim a gente tem um sinal bem bacana de progresso. Então, assim, pra mim funciona muito bem. Procure opiniões externas e quando você encontra uma pessoa que ela é chata e ela fala, ó, tá ótimo, putz, isso dá uma satisfação enorme também. Matheus Cantino: é realmente necessário ter fidelidade histórica? Não. Você pode cometer anacronismo, não pode ser esdrúxulo. Não pode ser uma agulha assim, sei lá, idade medieval bebendo refrigerante, por exemplo. Né? Não pode zoar esse tipo de coisa. Mas, não sendo esdrúxulo, show.
Aqui, pergunta dele ainda. Tipo Idade Média real, quando a pessoa vê por alguma fonte é tão chata? Então, né, a gente tem que entender a Idade Medieval real, né? Pessoas eram banguelas, pessoas não tomavam banho, pessoas não sabiam ler e escrever. E pessoas morriam cedo. E pessoas eram praticamente escravizadas, né, cara? O sistema de vassalagem, sinceramente, podia se tornar um sistema assim de escravidão meio lícito, sabe? Então, sei lá, eu não quero escrever um livro em que o personagem se corta uma vez e pega tétano e morre, sabe? Particularmente. Então eu abstraio muita coisa. Então, assim, é legal ter algum certo nível de fidelidade histórica, mas não se apega demais, não se prende demais, não fica também dando atenção demais para isso, não, sinceramente. Então, enfim, é legal. Acho que são propostas diferentes, tá? E aí você tem que escolher a sua. Você vai fazer uma alta fantasia bem louca, bem New Gaiman, ou fazer uma coisa mais baixa fantasia, mais Martin, algo próprio. Cara, você cria o seu, tá? E só não comete um anacronismo esdrúxulo. Só isso. Só não bota algo, né? Não bota caldo de feijão no sorvete, não bota refrigerante na Idade Média. O Gomes Lucas comentou aqui: Idade Média refrigerante, essa foi boa. Cara, eu uma vez em RPG, teve um mago que ele ofereceu um refrigério pra gente. Mas foi interessante porque isso era algo dele. Ele estava criando ali um refrigério no laboratório dele, sabe? Então achei interessante isso, né? Não é do tipo, cheguei na taverna e tomei uma coca. Não, né? Tem um mago fazendo um refrigério aqui, um experimento louco diferente, sabe? E causou um estranhamento saudável, sabe? Conectou com o mundo real, mas mostrou que é algo totalmente inusitado até pro mundo. Então ficou bem legal. Então, quando você quiser trazer um anacronismo distoante, é interessante que assim, que mostre que isso é distoante pro mundo inteiro. Complicado, né? É tipo o mundo inteiro viver um bagulho distoante, um bagulho zoado, e tá de boa com isso. Aí realmente complica, né? Então, enfim, pensa nisso. Senhoras e senhores, é uma honra imensurável estar aqui com vocês. Obrigado pela sua presença. Quem está aqui ao vivo comentando, é uma honra. Quem está nas redes sociais também, quem está vendo através de um vídeo, através de um podcast, pode me deixar um comentário que eu sempre respondo todo mundo. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo. Quem quiser mandar também inbox, redes sociais, sou eu que respondo. Muita gente acha que não sou eu, que é um robô, ou que eu contratei alguém para responder. Não, sou eu que respondo todo mundo. Então, eu quero manter esse diálogo aqui eterno entre a gente, tá? Quero sempre estar aqui fazendo live, postando no Instagram, escrevendo gente escrita para todo mundo, sabe? Mas essa é a ideia, unir e fortificar. Não é só eu ficar aqui falando com vocês, é também ter esse diálogo constante que é indispensável. Então, a todo mundo que está aqui acompanhando, todo mundo que está dando seu diálogo, dando sua opinião, dando sua crítica, dando sua sugestão, dando sua dúvida, eu sou imensamente, infinitamente honrado com vocês. Então, por hoje é isso. Se você gostou, dá o like, se inscreve, compartilha na rede social. E lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo mercado editorial, diretiva e cultura pop sobre Astro Tutor quase todo dia de 2020, acabando, faltam 30 dias nesse momento agora, né? Estamos agora no dia 1 ou 2, né? Então, enfim, faltam um pouquinho menos de um mês já. E a gente se esbarra pelo multiverso. Valeu!